Estamos aqui com Marcos Calheiros, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas, para nos falar sobre a situação econômica do país nesse momento não tão fácil, bastante difícil. Marcos, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. E aí, qual o cenário que se pode ter do Brasil com o dólar superando a barreira dos R$ 4? Boa tarde, Flávio. É um prazer mais uma vez estar com você. Flávio, essa superação do dólar tem um aspecto psicológico também, né? Mostra a desconfiança que as entidades internacionais estão tendo no país e a própria crise que o país está atravessando, não só econômica, como também política. O governo não tem essa sustentação política para fazer determinadas mudanças tão necessárias à economia, né? E quais são, no caso, as perspectivas da nossa economia numa situação dessa? Flávio, o país, orçamento, previsão de despesa e fixação de despesa. Não tem saída. Tem que cortar despesas ou aumentar receitas. Então, o governo tem que cortar na pele, tem que cortar mais essas despesas, está entendendo? Ou buscar mecanismo que compense, porque nenhum país pode ter um déficit público como nós temos, que origina altas taxas de juros. Com altas taxas de juros, nós inibimos o quê? O investimento produtivo. Nós vivemos uma república de rentistas. E como é que se faz para buscar essas alternativas a essa situação atual? Já que não pode ou não quer o governo cortar certas despesas, quais seriam essas fontes para compensar essa despesa alta ainda do próprio governo? Eu acho, Flávio, que o governo ainda tem uma máquina muito grande, pode cortar muito, ainda tem muito a cortar, porque hoje em dia a população, importantes segmentos da sociedade não quer pagar mais impostos. É uma coisa inegável, isso é visto, né? Mesmo que seja para minorar, ou seja, para melhorar essa situação econômica futura, tá entendendo? Mas o governo tem que buscar mecanismos na pele. Quando eu digo o governo, são os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, os governos estaduais, as prefeituras também, o setor público como um todo, ele tem que buscar mecanismos de cortar despesas. É claro que, se não der, tem que buscar esse outro mecanismo também de gerar receita para compensar, né? E quais seriam essas despesas que poderiam ser cortadas, na sua opinião? Olha, a Previdência se fala muito em cortes na Previdência devido a N fatores que a Previdência tem tido. A Previdência é um dos que pode ser feito, fusão de ministérios, mesmo que não signifique muitos gastos, mas tem um aspecto psicológico do governo mostrar à sociedade que quer cortar gastos, que quer cortar cargos comissionados, está entendendo? E outros investimentos aí que o governo precisa estudar melhor, ou até postergar determinados investimentos. Porque o que é que ocorre? A crise econômica, ela tem esse lado psicológico. A sociedade, os credores externos, quando sentem em que o governo está buscando o caminho certo, esse corte de despesas, o governo está buscando equilibrar o seu orçamento, os investidores os investidores externos voltam a investir. As taxas de juros tendencialmente vão cair. As empresas vão investir mais, o consumidor vai comprar mais. Então, isso é um círculo virtuoso. Marcos, com relação à questão de gasto, um gasto que é realmente bastante alto do governo federal, de respeito aos cartões corporativos, que inclusive não se sabe nem, determinados cartões desses, não se sabe nem em que se gasta, quanto se gasta, porque desde que o ex-presidente Lula assumiu, entendeu que isso deve ser considerado como secreto, por ser, segundo ele, algo relacionado à segurança nacional. O que mais, fora esses cartões, o governo poderia cortar? O próprio executivo, no caso do executivo. O executivo, ele pode cortar a área de automóveis, ele pode cortar, como eu já disse, investimentos, o próprio funcionamento da máquina, cargos públicos, ele pode diminuir uma parte dos seus cargos comissionados. Outra coisa que é importante também, já do outro lado, é melhorar a capacidade arrecadadora do Estado. Inúmeras pessoas físicas e jurídicas devem demais ao Estado. Se você vê aquele tempo, o COAF, quantas pessoas não estão devendo ao país? E o país não executa através de INSS, através do Ministério da Fazenda e outros. O governo também precisa ir buscar essas pessoas físicas e jurídicas que estão devendo há muito tempo ao país e não se vê ações na área jurídica. Isso no caso da sonegação. Exatamente. A sonegação no Brasil é muito grande. O Brasil é considerado um dos países que mais se sonegam no mundo. Mas também é um dos países onde mais se cobra imposto no mundo. Exatamente, é um dos que mais se cobra imposto. Mas a sonegação é muito grande aqui no Brasil.
empresas, tudo. Você vê o seguinte, a gente vai adentrar adiante, você vê esse problema da Petrobras. Não foi só o setor público, foi o setor privado também que está envolvido nessa maracutaia toda da Petrobras. Na verdade, foram os dois setores, o setor privado com o setor público. Então, a gente vê no Brasil essa mistura muito grande de setor privado com setor público. Grande parte do nosso parque industrial também só sobrevive se o governo der incentivo, se o governo estiver presente, decreto barato, está entendendo? É diferente de outros países, em que o governo fica mais distante da atividade econômica. Mas em outros países se paga menos tributos, né? E se tem muito mais em termos de retorno, principalmente nas áreas de educação, saúde, transporte. Porque, por exemplo, eu estudei na época grupos públicos, ginásio, estudei no estadual, que era o Liceu Alagoano, aprovava mais gente do que até próprios colégios privados. Isso também decorre das políticas municipais. Os municípios também, que aplicam o seu dinheiro no ensino básico, tem que ser bem aplicado. O Estado também. Então, eu falo, Flávio, isso como um todo, o sistema como um todo está apodrecido. Você não consegue ter mais boas escolas a nível municipal, a nível estadual, não é verdade, hein? Então, a saúde também deixa a desejar, mas dinheiro vem também, é verdade, sim, muito dinheiro tem vindo para os estados e para os municípios, né? Aí seria, no caso, o problema de gestão. Também tem esse problema de gestão que é muito sério no Brasil, não só a nível federal, mas a nível estadual, a nível municipal e também dessas grandes empresas estatais, é um problema de gestão. A gente viu também esse problema da Petrobras, não só a corrupção, mas também gestão. Não é verdade? Então, o problema de gestão é fundamental na alavancagem de melhores recursos no setor de educação, no setor de saúde. Na sua opinião, como é que o governo federal pode superar esse impasse em que quer implantar novos tributos aqui no Brasil e não tem o apoio fechado do Congresso Nacional? O Congresso, bem ou mal, ele reflete a sociedade, não é verdade? Então, a sociedade hoje é como se não quer mais impostos. Ela não quer mais saber de CPMF, ela não quer saber mais de qualquer outro de aumento de impostos. E, no entanto, o governo tem que ir para o sacrifício, quando eu digo o governo federal, os estados também, o município, de buscar cortar gastos em todas as suas áreas, postergar grandes investimentos, está entendendo? Mostrar para a sociedade, não só nacional, para os credores internacionais, para todos os investidores, que o governo é capaz de cortar na pele. O governo é capaz de, como você colocou ainda agora, de dar gestão às suas empresas, aos seus ministérios. Mas um problema sério do governo, esse governo Dilma Rousseff, que hoje a presidente tem uma ideia e divulga. Daqui a 2 dias muda de ideia. Isso tudo tem reflexo na economia e na parte política como um todo e gera um clima de desconfiança e de incerteza. Aí como se consertar uma situação como essa? É verdade, porque a gente fica na dúvida, a crise é econômica ou política? Ou a crise vem dos dois lados, não é verdade? Veja bem, o governo não consegue ter maioria no Congresso para aprovar os seus pacotes, vamos dizer, mesmo os seus pacotes. Não consegue ter uma maioria. Essa crise econômica tem reflexo até na sua base de sustentação, né? Outra coisa, Marcos, é que às vezes um ministro da área econômica diz uma coisa, vai outro ministro diz uma coisa diferente, aquele primeiro fica desautorizado. O próprio ministro da Fazenda, que foi, digamos assim, convocado nesse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ele, no início, principalmente, umas 2 ou 3 vezes, ele foi até desautorizado pela presidente em declarações que deu. É verdade, Como isso é a se falta corrige de uma gestão, situação né? dessa? Isso é a falta de gestão, a falta de comando, né? Sem defender o governo Lula, mas o Lula tinha um estilo diferente de governar, né? A Dilma falta muito isso, sem ser uma estadista, de comandar. Ela não tem a gente nota que não tem essa capacidade, como você colocou, de ser a comandante de todos os ministros. Não, o ministro vai, diz uma coisa, desautoriza, isso cria um problema dentro da sua própria equipe, como você colocou. Marcos, voltando à questão do dólar, com o dólar superando os R$4, tem quem ganhe com isso? Tem, os exportadores são os maiores beneficiários com isso, porque o que é que ocorre? Haja vista que a balança comercial brasileira já está tendo superávit comercial, em razão também não só dos exportadores ter melhorado, mas também ter dificultado as importações. Está entendendo? Mas isso é um tipo do dólar em que, vamos supor, daqui para o final do ano, segundo os especialistas, deve ficar em 3,80, 3,70. O que o governo precisa mostrar para a sociedade são as reformas que
A sociedade quer ver, a sociedade, os credores internacionais, as agências classificadoras, porque as pessoas só investem no país quando o país o quê? Está bem avaliado, não é isso? Mas quando o governo quer aumentar a receita, em certos aspectos que a sociedade não aceita, aí fica esse impasse. Exatamente, e nós estamos vivendo esse impasse, não é verdade? É esse impasse de complementar o rombo das contas através da CPMF, que seria uma parte para os estados, o que traria benefício, no caso, para alguns governos estaduais, né? Para aumentar também as suas receitas. Estados e municípios. Estados e municípios, é verdade. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco a esta edição de Conjuntura, nessa entrevista com o Marcos Calheiros, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas.